Oi pessoal, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do Verso na Porta. Vamos falar um pouquinho aí sobre uma palavrinha desse tamanho, que às vezes se torna um monstro desse tamanho, que é o medo. A gente não vai se prolongar tanto assim nesse assunto, né? Apesar de ter muitas coisas relacionadas a essa palavra, biblicamente falando e estudando bem profundamente, tem muitas coisas relacionadas a essa palavra medo, né? No seu original. Eu deixei até uma pergunta essa semana no convite do Verso na Porta, que era: do que você tem medo? Eu quero compartilhar com vocês 3 situações que eu vivi onde o medo realmente me paralisou. Sabe aquela sensação de ficar com o coração apertado, aquela sensação de ficar tremendo, de não saber muito o que fazer, de se sentir amarrado, impotente. E eu me lembro, como se fosse hoje, uma das primeiras situações em que eu senti assim muito medo foi quando eu tive que levar minha filha para o hospital com 40 graus de febre. Há bastante tempo, ela era muito novinha, mas eu levei ela nos meus braços queimando em febre e ela já estava desfalecida. Ali eu tive medo da morte, ali eu tive medo de perder e aquilo realmente me deixou paralisada. Uma segunda situação aconteceu com minha mãe. Eu estava na igreja com meu esposo, minha filha tinha ficado em casa com ela e ela estava tomando uma medicação errada em relação a diabetes que hoje ela tem e ela usa remédios para controlar isso. E ela passou muito mal por conta dessa alteração da medicação, a ponto de quase morrer. Nós chamamos o SAMU, que veio, demorou um pouco, mas acabou chegando na hora certa para reanimá-la. Mas naquele momento eu senti muito medo também. E uma última situação que eu achei até muito engraçada depois, mas olha, o medo ele faz com que a gente se sinta tão acuado, tão acuado. Eu estava estudando lá na igreja, eu faço aula de violão e o meu professor, ele sempre chega, eu reconheço os passos, a forma como ele abre o portão, e naquele dia eu estava ali esperando o meu professor chegar e de repente eu ouvi uns passos diferentes, uma respiração ofegante diferente, e isso não faz muito tempo, foi na semana passada. E o meu coração quase disparou pela boca, porque eu falei assim, não é ele que está aqui. E eu estava sozinha na igreja. Então eu tive uma reação assim de muito temor, sabe? Eu coloquei o violão ali na cadeira e fui naqueles passinhos, sabe? Igual filme de terror. Eu fui dando aqueles passinhos pequenos até chegar na porta, mas com medo. E quando eu me deparei, era o aluno seguinte que faz aula depois de mim, que tinha chegado muito cansado, estava ofegante. Mas enquanto eu não vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu vou ser assaltada, alguém tá entrando aqui para assaltar a igreja, enfim. Eu fiquei muito nervosa. Mas analisando as 3 situações, eu pude perceber que em todas elas, algo dentro de mim era muito mais forte do que o medo para poder enfrentar aquilo. Eu sei que hoje pessoas têm medo da morte. Eu sei que pessoas têm medo de enfrentar uma doença. Eu sei que pessoas têm medo de enfrentar um vestibular. Eu sei que pessoas têm medo de fazer uma entrevista de emprego. São diversos os tipos de aflições, de medos que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Para alguns, o medo pode ser algo realmente grande, de grande proporção. Para outros, o medo está relacionado a algo muito pequeno. E o verso na porta que eu gostaria que você deixasse registrado aí no seu post-it, está lá em 1 João, primeira carta de João, lá bem no finalzinho da Bíblia, 1 João 4, versículo 18. Eu quero ler com você a primeira parte lá do versículo 18, que diz assim: no amor não há medo. O amor, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Esse amor que vem de Deus é o que nos dá coragem muitas vezes para enfrentar os nossos medos.
Ainda enfrentaremos muitas situações em que o medo estará presente, mas quero que você se lembre sempre de uma coisa: o amor de Deus, infinitamente maior do que qualquer tipo de medo, estará presente com você. Que tipo de medo está atemorizando seu coração? O que não está te deixando enfrentar as situações da vida? O que tem te amarrado aí no seu lugar? Que tipo de medo você está enfrentando hoje? Eu quero fazer algo diferente por você. Nessa manhã de segunda-feira, eu quero orar com você e nós vamos pedir ao Senhor que traga paz para o seu coração e que faça com que você reconheça esse amor que Ele tem por você, que venceu todas as coisas, que venceu o mundo e que lança fora todo esse medo. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, por cada uma delas, que nesse momento está passando por alguma situação de medo, de enfrentamento do medo, alguma situação muito difícil. Algo, Senhor, que aos olhos humanos talvez seja difícil de se resolver. Mas, Pai, a Tua palavra diz que o Teu amor lança fora todo o medo. Que o Teu amor, quando derramado sobre os nossos corações e sobre a nossa vida, lança fora esse medo. Por isso, Senhor, eu te peço nesta hora, derrama do Teu amor no coração e na vida de cada uma dessas pessoas. Que haja paz nesse momento, que elas recebam nesta hora um refrigério, um descanso, um alívio, que elas vejam uma solução e que elas tenham coragem para enfrentar com amor todas as situações, em nome de Jesus. Amém. Eu poderia ficar horas aqui dando referências para vocês de passagens bíblicas em que o Senhor olha para os seus servos, para aqueles a quem Ele chamou, para aqueles a quem Ele deu uma missão e disse: não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, eu estarei com você. Seja forte, enfrente, não temas. E hoje eu quero encerrar esse verso na porta dizendo para você: não temas, o Senhor é com você. Não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus, ela é clara e ela é verdadeira. E ela diz isso hoje para você. Não temas. O amor lança fora todo o medo. Ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E eu sei que Ele te dará a coragem que você precisa para enfrentar os seus medos. Tenha uma semana vitoriosa na presença de Deus. Um grande beijo.